Olá, meu caro aluno, minha cara aluna, que alegria nós nos encontrarmos novamente em nosso encontro de ensino religioso. Eu sou o professor Yuri Lima e quero os convidar para juntos e juntas refletirmos o seguinte objeto. Na aula de hoje vamos fazer a revisão e também fazer a avaliação desta unidade. Então, mais do que nunca, muita atenção, muita paciência, porque hoje a aula prepara corações e mentes para coisas maiores. Vamos lá então? Bem, a primeira ideia que eu gostaria de te colocar hoje é a ideia, relembrar algumas ideias importantes ao longo dessa unidade que nós estudamos de ensino religioso. A primeira ideia é a oposição entre imanência e transcendência. Esses dois conceitos implicam em maneiras radicais de vida, completamente diferentes uma da outra. E aqui a gente vai ver esses conceitos. Transcendência, por exemplo. Transcendência é algo que transcende, que vai além do nosso mundo. Existe em um plano superior ou imaterial. E aqui nós podemos dar algumas características do que é a transcendência, né? Tudo que é exterior, tudo que está fora, tudo que está superior e também transmite a ideia de absoluto, são características do transcendente. E aqui nós temos alguns exemplos bem interessantes. Deus, a alma, a ideia de alma, as verdades universais que nós temos aí a partir da racionalidade. Então, são todas ideias e exemplos de transcendência. Então, vamos repetir, recapitular bem. Transcendência é aquilo que transcende o nosso mundo, existe um plano superior ou imaterial, e tem como características coisas que são exterior, que estão fora do ser humano, que são superior, vão além da gente, e tem a ideia de absoluto. E as ideias de Deus, alma e verdades universais são ideias que são contempladas dentro do terreno da transcendência. Ok? Agora, nós vamos dar uma olhadinha no outro conceito muito importante, que é o conceito de imanência. Bem, imanência é tudo aquilo que está dentro da realidade física, dentro do terreno do sensorial, dentro daquilo do empírico. É algo que imanece, algo que está dentro do nosso mundo, faz parte desse mundo. E por isso que eu falo de empiria, de experiência. Então, a imanência tem muito a ver com a experiência, do aqui e agora, do nosso mundo, do que está dentro dos nossos sentimentos. E aqui nós temos algumas características. A interioridade, a dimensão da imanência, a dimensão da relatividade. Então, você não tem algo fixo, algo acabado, algo pronto, mas algo relativo, que pode mudar, que pode cambiar, que pode entrar no movimento de devir, ok? Então, a ideia de devir, de mudança, de rotatividade, de relatividade, são ideias, são características que estão dentro do campo da imanência. E aqui nós temos alguns exemplos da ideia de imanência. A natureza, as emoções, as experiências sensoriais que sentimos na nossa epiderme, na nossa pele, no nosso corpo, na nossa interioridade, todos esses são exemplos de imanência. Então, vamos recapitular bem a ideia de imanência. Imanência é aquilo que está presente dentro da realidade física e sensorial. É aquilo que está dentro do nosso mundo, faz parte do nosso mundo, está nesse terreno do nosso corpo, da empiria, das experiências. E aqui as características de interioridade, imanência e relatividade. Quando pensamos em relatividade, temos que pensar nesse movimento de mudança que o nosso corpo, que a nossa vida, que tudo que respira e tem vida, tem finitude. Ou seja,
pode ter um fim. E aqui, esses exemplos de natureza, emoções e experiências sensoriais são exemplos concretos do que é imanência. Agora a gente vai aprofundar um pouco os conceitos de transcendência. E aqui a gente já falou um pouco sobre isso, mas não custa insistir, né? Refere-se à ideia de que algo está além ou fora dos limites do mundo material ou da experiência humana. E aqui é muito importante nós pensarmos que a transcendência é essa noção de algo que existe em uma realidade superior ou externa, que vai além do nosso entendimento, além daquilo que nós percebemos, além da nossa percepção imediata. A transcendência é a capacidade e o desejo de romper limites, de ir além, superar e, por que não, violar os interditos, os obstáculos. Nós poderíamos dizer que o terreno dessa ideia da transcendência tem tudo a ver com a ideia de espiritualidade. Ok? Porque, no fundo, essas duas ideias estão conectadas. Estão conectadas com a ideia de dar significado à nossa experiência do divino. Ok? Então, no fundo, o conceito de transcendência é estreito, é próximo, está anelado com o conceito de espiritualidade. E isso acontece por quê? Porque, de certa forma, o ser humano é um ser capaz de Deus. E se ele é um ser capaz de Deus, ele pode, de certa forma, pensar, pode experienciar essa dimensão da espiritualidade como ser humano, como humanidade, ok? E aqui é uma coisa muito interessante. Tem uma obra do teólogo Leonardo Boff que fala sobre espiritualidade e transcendência, que é muito interessante que ele vai colocar essa dimensão da espiritualidade como o nosso olhar para além desse tempo presente. O nosso olhar que dá significado para aquilo que a gente não pode, de certa forma, se apossar, mas que a gente já experiencia na esperança. E aqui é muito interessante, que ele vai colocar essa dimensão dessa espiritualidade como o ser humano capaz de transcendência, o ser humano como capaz de Deus, nesse sentido de que o ser humano é um projeto infinito. Quando pensamos em projeto infinito, gente, a palavra projeto vem lá do grego, lá do latim, né? Fala dessa dimensão de lançar para frente, lançar para além, proiectus, ok? Então, só para a gente poder discutir um pouco esse conceito e dizer que esse conceito de transcendência é muito presente. Para pensar toda a ideia que, de repente, na tua comunidade o pessoal fala de Deus, ou fala dos espíritos, ou fala de coisas que não são materiais. No terreno do fenômeno religioso, a gente chama isso de transcendência, de transcendente. Ok? Vamos agora para algumas características da transcendência. Bem, a qualidade, o caráter do que é transcendente, do que ultrapassa os limites, do que considera normal e aceitável. Então, sempre nós vamos entender que aquilo que ultrapassa essa dimensão do normal, do aceitável, é, de fato, o transcendente. Ele está relacionado com aquilo que está muito além do mundo natural. Transcender é sobressair, é alcançar de uma maneira ou de outra algo que está fora dos limites, inclusive do que impõe o nosso corpo. Nós poderíamos dizer que a transcendência ela vai
muito além, né, do eu. Ok? Então, quando a gente para pensar em corpo, o nosso corpo, ele, de certa forma, ele tem essa experiência de transcendência, mas tudo aquilo que a gente tem de gesto, de relação com Deus, com o divino, seja de repente, às vezes, por causa de uma promessa que você faz lá para o seu santo de devoção, ou de repente você faz um propósito com Deus lá na sua igreja, ou você de repente, sei lá, de repente pode ter uma experiência no terreiro, ou então num momento de oração lá na comunidade indígena, né? Ou um momento de pagelança. Tudo isso, de certa forma, vai além dessa questão do eu, da comunidade, vai além do ordinário. Você toca, você tem esse desejo do infinito, o desejo de ir além do ordinário. Ok? Vamos agora para a ideia de imanência. E aqui, imanência é o reino do devir. Como assim, professor? Devir. Devir, quando nós pensamos na ideia de devir, nós temos que pensar na ideia que o ser humano ele está sujeito a mudanças. Para pensar que cada um de nós mudamos no decorrer do tempo. E à medida que nós mudamos no decorrer do tempo, o nosso corpo ele passa pela experiência da morte. Todo dia, uma parte do nosso corpo morre. Nossas células, nossas peles, né? Tudo de alguma maneira passa pela experiência de finitude, pela experiência da morte. Mas o mais interessante é que nada se perde, tudo se transforma. Nada desaparece, tudo persiste, nada é eterno, tudo está em constante fluxo, em constante devir, em constante relacionamento com o tempo. E esse tempo, de certa forma, ele faz um processo muito interessante de degradação do nosso corpo e, por que não, nós presenciamos isso também na natureza. Ok? Então, muito importante esse conceito de imanência, porque ele tem tudo a ver com essa concepção de natureza, de tempo, de finitude, né? De experiência sensorial, né? Aquilo que está nesse plano aí da epiderme, né? Dos sentimentos interiores, tudo isso, de certa forma, está dentro desse campo da imanência. Agora nós vamos ver rapidamente algumas ideias sobre a religião e como é que isso acontece, né? Na tradição escrita do judaísmo e do cristianismo, há várias passagens que se defende a vida, a começar o 5º mandamento, não matarás, e do mandamento de Jesus e a seus discípulos, amar ao próximo como a si mesmo. Lá no jainismo, lá no hinduísmo, nós vamos ver a defesa da vida com um ilustre representante do hinduísmo, que foi o Mahatma Gandhi, que lutou pela independência de seu país, a Índia, com meios pacíficos, convidando os seus conterrâneos à prática do satyagraha, né, que é a persistência, a resistência pacífica, e da ahimsa, que seria a atitude não violenta, né? Então, essas duas atitudes de resistência pacífica e atitude não violenta foram primordiais na defesa pela vida, que foi, de certa forma, praticada por Mahatma Gandhi. Depois nós vamos ver nas religiões de matriz africana ou religiões indígenas, religiões de matriz indígena ou religiões indígenas, as diferentes religiões dos diversos povos do Brasil estão profundamente ligadas com a vida de seus praticantes e do meio ambiente que vive as suas comunidades, né? Nessas religiões, há o cuidado com a vida em seus diferentes aspectos, né? A vida dos próprios indígenas e a vida das florestas e ecossistemas nos quais essas culturas estão inseridas.
Então, para pensar aqui, eu queria fazer um adendo em relação a essa dimensão entre a relação da matriz indígena com a dimensão da preservação da vida. Esse ano, nós teremos aqui no Brasil, o Brasil vai estar sediando a COP30. E vai acontecer exatamente numa cidade amazônica, que será Belém do Pará. E, mais do que nunca, essa temática do meio ambiente, da preservação, dessa repactuação entre as partes para a defesa dos ecossistemas, até para a preservação da vida, também tem envolvido, tem de certa forma dialogado com comunidades indígenas que têm questionado por que o nosso mundo tem sido um mundo que não preserva a vida, um mundo que só quer ir atrás do lucro exacerbado, que só quer, na verdade, explorar, né? Então, essas intuições indígenas são partes da própria espiritualidade de matriz indígena, que sempre primou por práticas de conservação, práticas que privilegiam também essa relação mais umbilical com a natureza e que nós, como ocidentais, precisamos redescobrir essas leituras e por que não dialogar sobre isso, por que não aprofundar sobre isso, né? Eu tive uma experiência na Finlândia um tempo atrás e eu achei muito bonito a maneira como as pessoas, as comunidades religiosas lá em Helsinki e também escolas, estavam se relacionando na preservação para as pessoas não utilizarem mais o plástico no seu dia a dia, mas pensando na questão da poluição dos oceanos, pensando na sustentabilidade da vida, não no lucro exacerbado que as empresas têm na produção de petróleo e na produção de plástico. Então, estou colocando essas situações que, de certa forma, comunidades religiosas têm discutido, sim, essa questão da sustentabilidade da vida, ok? Vamos agora ver algumas ideias sobre a questão da morte. Bem, nós podemos relembrar essa morte como um fenômeno que vai além do fisiológico, né? Para as religiões, a morte vai além da morte física, da dimensão física, ou seja, do corpo inerte de quem faleceu. Praticamente todas as religiões olham para a morte como um processo de passagem da vida terrena e material para a vida eterna e espiritual. Por exemplo, no cristianismo, por ser a religião com o maior número de adeptos no mundo, há no cristianismo diferentes concepções acerca da vida após a morte. O que há de muito comum em todos os grupos cristãos é o fato de que o ser humano é feito de corpo, que seria a matéria mortal, e alma, que seria uma realidade mortal. E aqui a gente poderia ver alguns grupos alguns grupos cristãos vão compreender essa dimensão da vida após a morte. No catolicismo romano, lembrando o seguinte, esse conceito de catolicismo é muito relativo, tá? Nós temos igrejas católicas ortodoxas que são de dimensão, que são lá do Oriente, e temos também o catolicismo romano, e também nós poderíamos falar até dos anglicanos, que eles têm uma maneira de exercer o seu catolicismo. Mas, especificamente, o catolicismo romano, eles acreditam que há 3 destinos para o ser humano. O céu, que seria a vida eterna com Deus, os anjos e os santos. O purgatório, que seria uma espécie de estágio da misericórdia, onde Deus purifica algumas almas dos pecados não tão graves, e depois dessa purificação essas almas vão de arrasto para cima para o céu. E o inferno, que é a existência do sofrimento para as almas que agiram mal e viveram longe da misericórdia de Deus. Essas vão perecer no fogo eterno, ardendo até dizer chega. No shintoísmo, nós vamos ver uma coisa bem interessante. A religião japonesa deixou algumas lacunas em sua visão acerca da vida após a morte. O shintoísmo é uma religião essencialmente ligada aos elementos da vida terrena e aos vivos. Os japoneses, eles recorrem ao budismo no momento de velórios e dos sepultamentos. Após a morte, o espírito continua atuante junto à família até perder sua natureza individual e se unir ao coletivo com as almas dos antepassados. Seria uma espécie de kami
familiar, né? Então, o espírito ele vaga um tempo aí pela terra e depois ele se conecta ao coletivo das almas do antepassado, né? No shintoísmo, o shintoísmo dá muita ênfase aos clãs e à família, daí a ideia dos kami familiares. Depois de cumprir a sua missão junto à família, essas almas habitam o mundo espiritual numa montanha que seria uma espécie de uma versão paralela e eterna do Japão antigo, né? E aí, no shintoísmo popular, há uma crença nos obakes, que seriam espíritos irrequietos de pessoas que morreram após grande sofrimento ou que morreram de forma desonrosa e que buscam por justiça. Então, agora nós vamos ver, por fim, a concepção do candomblé, que é uma religião de matriz africana, né? No candomblé, guarda muito das antigas crenças religiosas das tribos nativas lá da África, né? Após a morte fisiológica, a vida continua por meio do ori. O ori, para quem não sabe, gente, ele fica aqui na glândula pineal, na parte da cabeça, né? E é justamente nessa parte da cabeça onde o pessoal acredita que tem uma força vital e imortal que habita esse ser humano, né? E aqui é interessante que para o candomblé, a morte não é o fim, e nem um ponto final, mas uma transformação na existência da pessoa. A morte ela marca o início da convivência da pessoa com os orixás, os espíritos de seus antepassados com seus guias. Então, na verdade, se a gente parar para pensar, na concepção do candomblé, a pessoa ela não morre, ela se ancestraliza, ela vai para junto dos orixás, que nada mais são do que pessoas que foram ancestralizadas. Vamos agora ver uma animação do Dia dos Mortos, lá no México. E aí, galera? Preparem-se para uma viagem fantástica para conhecer as comemorações do Dia dos Mortos no México. Vamos conhecer como os mexicanos vivenciam o Dia de Finados e como eles celebram seus falecidos. Celebrado também no dia 2 de fevereiro, Dia dos Mortos é o nome que os mexicanos dão ao nosso Dia de Finados. Aqui no Brasil, geralmente este dia é vivido com saudades em homenagem a nossos entes queridos falecidos. Nossos avós, nossos pais, nossos tios, parentes e amigos que, de alguma forma, deixaram nosso convívio e fizeram esta passagem para o mundo espiritual, que comumente chamamos de morte. Para os mexicanos que mesclaram a fé cristã católica com crenças das religiões dos povos nativos daquele país, o Dia de Finados ganha uma outra conotação. É um dia especial, no qual as homenagens a quem faleceu são festivas e alegres, regadas com muita música e comidas típicas. Os mexicanos acreditam que, neste dia festivo, é possível se comunicar com quem já está no mundo espiritual, como se as fronteiras entre o mundo dos vivos e o mundo dos mortos quase desaparecessem. Nesse dia, não há terror nem medo, mas gratidão e alegria por aquele ente querido que se foi. Mas no imaginário popular mexicano, pelo menos uma vez ao ano, ele está próximo. Nesse dia, as famílias preparam comidas típicas e comidas que seus entes queridos gostavam de comer. Compram presentes, cantam músicas, ornamentam suas casas, tudo para homenagear seus entes queridos falecidos. Vejam como é vivido de forma diferente este dia de lembranças e saudades. As informações e as imagens que vimos ao longo do vídeo nos apresentam uma forma única de lidar com a morte de nossos entes queridos de forma alegre e carinhosa. Continue estudando bastante, alunos, e até a próxima! Então, vimos até aqui várias concepções de vida, de morte, de imanência e, ao mesmo tempo, de concepções religiosas que dialogam com a vida. Muito obrigado por sua companhia e vamos que vamos juntos construir a educação.